Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 34 minutos. Hoje é 26 de abril de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Vamos falar hoje sobre como resistir ao avanço da extrema-direita. Bom, nosso ponto de partida, isto é, para fazer essa discussão, é um texto, é um artigo que o ex-ministro Edinho Silva, que é hoje prefeito de Araraquara, ele escreveu, e este texto tem circulado ali no âmbito interno, hoje do PT, para servir de base de discussão. Mas ele diz no artigo que para haver esta resistência, em absoluto não pode a luta da esquerda se restringir a um partido político. É preciso fazer uma discussão que envolva todas as forças da sociedade e recuperar o discurso que em algum momento se perdeu. Houve um grande problema de comunicação, eu diria, nos anos do governo do PT, na verdade, do campo progressista que era liderado pelo PT, porque o governo do Lula e da Dilma, esse governo, os dois governos foram muito além do PT. E houve todo um movimento, desde o início do governo, para desconstruir a esquerda, desconstruir o PT, e, de alguma maneira, em 2014, a partir da Lava Jato, este movimento teve êxito, porque se não tivesse, nós ainda teríamos um governo progressista aqui no Brasil, um governo que estava dando certo. E é preciso comunicar isto, contar isto, porque quando você liga a televisão, lê os jornais, revistas, todo dia dizem a mesma coisa, culpando o PT por todo o problema que está se enfrentando hoje. A Dilma já não é presidente há 3 anos, e ainda hoje o discurso é o mesmo. E esse discurso vai continuar, e é preciso resistir a esse discurso, fazendo o quê? Contando efetivamente o que foi o governo do Lula e que foi o governo da Dilma, sem nenhuma vergonha de fazer esse tipo de debate, porque há muito o que mostrar. E é isto que as pessoas precisam saber, como foi que o Brasil saiu de uma crise em 2002 e se tornou um país de referência no auge do governo do Lula e também do governo da Dilma. Era um outro país, e é preciso que as pessoas lembrem disso. É preciso contar às pessoas e mostrar, na verdade, que toda essa crise foi gerada por uma decisão política de inviabilizar o governo da Dilma Rousseff, que era o governo de continuidade do ex-presidente Lula e que resultaria certamente na volta do Lula em 2018. Na verdade, voltaria de qualquer forma, não houvesse um movimento para condená-lo muito rapidamente em segunda instância e, mais do que isso, prendê-lo, para tirá-lo de circulação, tentar tirá-lo da vida pública. Bom, isso tudo deu certo até certo ponto, mas já começa a reverter, e agora é hora de entrar com o discurso e contar para as pessoas apenas a verdade, o que foi o governo do Lula e da Dilma, porque este movimento ele está se enfraquecendo, e a prova disso é que hoje o ex-presidente Lula vai conceder entrevista ao jornal Folha de São Paulo, também ao El País. Nós também solicitamos entrevista, mas o El País e a Folha de São Paulo recorreram até o Supremo Tribunal Federal. A nossa entrevista foi solicitada lá atrás, foi negada na primeira instância, nós também recorremos, e só que o nosso recurso ainda não foi apreciado, mas estamos na fila lá para fazer a entrevista com o ex-presidente Lula. Bom, antes de continuar, antes de falar sobre as outras notícias, eu acho que a notícia mais importante hoje vai ser a entrevista do ex-presidente Lula, mas antes de falarmos sobre isso, quero cumprimentar as pessoas que já nos acompanham e lembrar que daqui a pouco o Edinho Silva, ministro da Dilma, foi ministro da comunicação da Dilma e é prefeito de Araraquara e tem apresentado lá algumas propostas que são propostas concretas para enfrentar esta crise. Vamos falar sobre isso. Ele está querendo fortalecer, criar lá o Bolsa Cidadania, que é para enfrentar a fome que voltou com força. Ok, mas vamos cumprimentar as pessoas que já nos acompanham agora nesta transmissão. Estamos aqui com a Maria, né? Bom dia, Joaquim.
Ela diz, aprendo muito com suas lives, obrigado por tudo. Ela fala do Guarujá, São Paulo presente. Maria, muito obrigado pela sua generosidade, por sua palavra aí generosa, e nós estamos aqui para isso, que a gente puder ajudar, estamos aqui, essa é a nossa atividade, essa é a nossa profissão, tentando interpretar um pouco tudo aquilo que está acontecendo, e mais do que isso, dizer a vocês aquilo que está acontecendo e tentar levar a vocês alguma informação de qualidade. A Silvia Milho, oi Joaquim, oi Silvia, Carlos Eduardo Araújo, bom dia Joaquim, bom dia, obrigado pelo mestre, Carlos Eduardo Araújo. Jorge Simon, daqui da Bahia, de Salvador, ouço todo dia suas análises e gosto muito. Rosa Henrique, fala Joaquim, fala Rosa. Silvânia Ferreira, bom dia Joaquim, o povo quer, o povo decide, o povo diz, nós queremos Lula andando livre pelo país, diz aqui a Rosa Henrique. Você sabe que é isso que o Lula diz, viu? Porque ontem o sociólogo, um dos mais importantes do mundo, viu, Domênico De Masi, visitou o Lula, e quando ele saiu, ele disse, deu algumas palavras, transmitiu um recado do Lula, disse, deu a própria mensagem dele, dizendo que o Lula é talvez ainda a mais importante liderança do mundo. Olha, não é pouca coisa, mais importante liderança do mundo. E o Lula, então, pediu ao Domênico De Masi que falasse às pessoas que estão ali naquela vigília Lula livre. Lula tem um carinho muito grande por aquela vigília, tá? Ele vem dali, porque as pessoas estão muito próximas. Vem de todos os apoiadores são importantes hoje para o Lula, inclusive essa transmissão que ele recebe, ele vê este vídeo, ele recebe aqui a nossa transmissão, quando eu falo de vocês, ele está aí ouvindo, ele ouve, isto vai para ele, às vezes no próprio dia ou no dia seguinte, mas ele ouve e eu sei que isso o fortalece bastante. E aí ele pediu que dissesse ao pessoal da Vigília Lula Livre e a todos os brasileiros que ele não troca a dignidade dele nem pela liberdade. Tá? O Lula tem consciência deste momento, ou da importância que é a própria o que fizeram com ele. Na verdade, a prisão do Lula é uma denúncia de que alguma coisa está errada com o Brasil. Isso é uma denúncia de que nós não estamos vivendo uma democracia plena. E isto pode servir e serve certamente para fortalecer a luta de todos os brasileiros pela democracia, que no fundo lutar pela democracia é lutar por condições melhores, uma condição de vida melhor, por qualidade de vida. Esta é a razão da luta. Quer dizer, olha, eu estou aqui dizendo o que eu penso, estou aqui fazendo a minha proposta, estou aqui dizendo não concordo com o que está acontecendo, não concordo com este projeto regressivo que tira direitos e prejudica a minha vida. A consequência deste projeto é o que você está vendo agora na rua, é que você vê o desemprego crescente e as pessoas em grande dificuldade. E é preciso dar uma resposta a essas pessoas. Ao mesmo tempo em que Lula se transforma nessa ideia, nessa semente para resgatar o Brasil e avançar, ir além do que foi do governo que foi de 2013 até 2014, final, que foi o último ano de normalidade. A partir dali, houve um movimento para inviabilizar o governo e tirar no tapetão um governo que a direita não conseguiu tirar pelas urnas. Não conseguiu porque o projeto era aprovado, um projeto que atendia ao interesse da maior parte das pessoas. E cada dia que passa, o Jair Bolsonaro dá um motivo a mais para que se continue nesta luta. Cada dia que passa. Ontem, por exemplo, ele vetou uma propaganda do Banco do Brasil, que era uma propaganda, e até mandou demitir o responsável pela propaganda, porque era uma propaganda que mostrava o Brasil exatamente como ele é, na sua riqueza, na sua diversidade. E ele, então, pediu que tirasse, porque mostravam ali negros, jovens, tatuados, o país como ele é, o povo brasileiro, e esse povo fantástico, o povo brasileiro. E o Jair Bolsonaro não gostou dessa propaganda e mandou tirar, o que prejudica a própria imagem do país, porque o movimento negro vai e faz certíssimo, e age corretamente, denunciar o governo brasileiro pelo racismo, por racismo. E mais
do que isso também prejudica o próprio Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil é o banco do povo brasileiro. Tá? E aí é preciso que o povo brasileiro se reconheça nesta instituição. Então, todo dia, o Jair Bolsonaro dá um motivo, ou ele nos mostra como nós estamos do lado certo da história. Poderia disfarçar um pouco, entendeu? Poderia tentar uma conciliação, não, mas ele radicaliza. Hoje, por exemplo, ele está publicando no Twitter vamos dizer, uma informação que foi ele está articulando lá com o ministro da Educação, que é uma extrema-direita, tanto quanto o Jair Bolsonaro, e que é um professor de universidade, dizendo que vai descentralizar, ele usa esse termo, na verdade ele vai tirar dinheiro, vai descentralizar o investimento no ensino de humanas, sociologia e filosofia, que a ideia, segundo o que diz o Jair Bolsonaro no Twitter, é se concentrar no ensino, fazer as pessoas, isso na universidade, não é um lugar para isso, mas para fazer as pessoas aprenderem a fazer contas, leitura, enfim, ter um ensino prático, que, segundo ele, reverte em benefício para a sociedade. Você sabe que eu fiz uma reportagem há pouco tempo na verdade, sobre a cultura, sobre como estão tirando o dinheiro da cultura, porque faz parte de um pacote. Tá? Você detona a cultura porque você, de alguma maneira, você tem um povo que seja crítico, que seja reflexivo, que tenha sensibilidade social, isso atrapalha os negócios. E você tem este governo, é um governo para poucos, ele é um governo para maximizar os lucros de poucos, e os outros que fiquem com as migalhas, que fiquem com as rebarbas deste projeto, que é um projeto de maximização de lucros. Veja que curioso, você tem as bolsas subiu bastante desde o início do governo dele, atingiu lá os 100 mil pontos, subiu bastante. E, ao mesmo tempo, você tem um desemprego aumentando. Ora, como é que pode você ter uma expectativa na Bolsa de ganhos e, ao mesmo tempo, você tem um desemprego gigantesco, que esta é a verdadeira fotografia do Brasil, não é o índice da Bolsa. São as pessoas aqui em São Paulo, lá no Vale do Anhangabaú, aquela fila enorme das pessoas procurando emprego, porque teve um sindicato lá, dos comerciários, que ofereceu lá o cadastramento, estava oferecendo algumas vagas, e aí teve um número gigantesco. Esta é a fotografia real do Brasil. E aí você tem dizendo, olha como a Bolsa está bem, mas atingiu 100 mil pontos, as ações subindo. O que significa isso? Significa que a expectativa de lucro aumentou. Isso não tem a ver necessariamente com geração de empregos. E, na verdade, são coisas desconectadas. É uma percepção de que agora se vai ganhar dinheiro. É por isso que, quando você tem o avanço da reforma da Previdência, você tem uma expectativa, um resultado muito positivo, refletido, né, esse resultado pelas bolsas. Porque, na verdade, as pessoas falam, agora vamos ganhar mais dinheiro ainda. Agora, o que interessa para um país? O que interessa para um país é o desenvolvimento do país, é o crescimento do país, mas um crescimento efetivo e um crescimento que se justifique, porque ele resulta em benefício para a maioria das populações, que é da geração de emprego. Este é o índice que mais importa. E geração de emprego, ao contrário do que diz o Paulo Guedes, ele não vem por uma decisão do empresário, dizer, olha, vou contratar porque agora eu não preciso mais recolher contribuição previdenciária. Então, agora ficou mais barato contratar, porque a reforma da Previdência vai desonerar, nesse sentido, o empresário. Então, ele fala, olha, eu não preciso mais contratar, não preciso mais pagar a Previdência, agora eu vou contratar alguém. Ninguém faz isso. Nem você faz isso. Se você precisar, por exemplo, de um jardineiro para sua casa, você não vai contratar 2 jardineiros porque você agora paga menos, não vai pagar contribuição previdenciária. Você não vai fazer isso. Você vai contratar o jardineiro porque você precisa de um jardineiro. E você precisa de um jardineiro. Então, quando você precisa de mais emprego, é quando você tem atividade econômica intensa, quando você tem um mercado vibrante. Já falei aqui, eu gosto de repetir, porque aí eu estou falando direto para essas pessoas que ficam papagaiando. Porque os Estados Unidos é um modelo maravilhoso, etc, 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 etc. Os Estados Unidos cresceram depois que eles decidiram incorporar
na sua sociedade milhões de pessoas que eram escravas. Você fala, mas o Brasil não tem escravo. Não tem, mas tem gente que ganha muito pouco. Gente que estão fora do mercado, estão fora do consumo, estão fora da vida real, do desenvolvimento de um país, que é isto que dá a força de um país, quando você tem um mercado vibrante. Já falei, os Estados Unidos resolveram fazer isso há 150 anos, mais de 150 anos, e ali eles estabeleceram a base do crescimento americano, com o maior mercado que existe hoje. Hoje é o maior mercado, o maior mercado. A Alemanha, quando ela fez a unificação, ela decidiu incorporar um mercado também gigantesco, e hoje ela é a locomotiva do desenvolvimento da Europa. A mesma coisa, esta era a base também da política econômica do governo Lula e também da Dilma. Incorporar cada vez mais pessoas para o mercado, trazer para o consumo, fazer do pobre a solução para o país. Bom, eu já tenho aqui, na outra ponta da linha, ele vai falar com propriedade sobre o governo da Dilma, também sobre o governo do Lula, e também sobre a esquerda brasileira, que é o Edinho Silva, que foi ministro da Dilma, e hoje é prefeito de Araraquara, uma das mais importantes cidades do Brasil, do estado de São Paulo e do Brasil, uma cidade que tem também uma indústria muito forte, tem agricultura também bastante desenvolvida, mas que está enfrentando o problema por conta desta crise, uma crise que não foi gerada pela esquerda brasileira. Muito bom dia, prefeito, ministro Edinho Silva, muito obrigado pela sua participação. Vamos falar sobre um texto que você escreveu, que tem repercutido bastante aí na esquerda, né, que é uma proposta para recuperar a hegemonia, recuperar assim, recolocar as coisas no seu devido lugar, porque muita mentira tem sido contada. E vamos falar também sobre uma proposta muito interessante que você apresentou aí em Araraquara, que é para enfrentar a fome, porque a fome voltou e voltou com força. Muito obrigado, prefeito, muito obrigado por participar da nossa transmissão. Joaquim, é uma alegria muito grande estar aqui com você, né, e com todo o seu público. Parabéns, você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho, admiro o trabalho, né, que você tem feito e não é de hoje. E estou aqui à disposição para que a gente possa falar um pouco do Brasil, falar dos desafios que nós temos nesse momento e falar também aqui sobre a minha experiência enquanto prefeito, já que os municípios, né, Joaquim, é o ente federado que mais tem sentido as consequências desse momento que nós estamos vivendo. E falo isso não é uma vitimização, não, é que você toma medidas na esfera da União, como, por exemplo, o famigerado congelamento dos gastos públicos. O governo do Estado faz ajustes, corta, mas só que a população mora na cidade, né? O cidadão mora no município. Aqui, você não tem como cortar. As pessoas estão nas filas para fazerem cirurgias, as pessoas estão, muitas vezes, necessitando de programas de apoio à segurança alimentar. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam, os filhos, os trabalhadores precisam de creche, precisam de escola, precisam de atendimento à saúde. E como que o município congela o gasto público? Então, essas coisas que eu penso que precisam ser debatidas, né? A crise econômica que nós estamos vivendo, ela é grave, setores da sociedade brasileira, mesmo da imprensa, achavam que as eleições de 2018 iriam fazer com que o Brasil retomasse o emprego, o crescimento econômico. Nós estamos vendo que não, né? Que o problema do Brasil só se agrava, o desemprego só avança todos os meses, os dados são dados de extinção de vagas de emprego, e as consequências disso na cidade é muito pesada, né? Porque nós estamos vendo a fome efetivamente bater na casa das pessoas, e nós estamos falando de Araraquara, uma cidade que é considerada uma
uma cidade desenvolvida, que está numa das regiões mais ricas do Brasil, né? E mesmo assim, nós estamos vendo quanto que a vulnerabilidade tem atingido as famílias, quanto que a fome tem batido nas portas das residências por conta do desemprego e da precarização que o desemprego provoca. Então, é isso. Eu penso que o Brasil vive um momento difícil e os municípios, enquanto ente federados, estão sentindo também as consequências gravíssimas de todo esse quadro econômico. Tá certo. Prefeito, e como é que essa resposta efetiva, porque um prefeito, você é político naturalmente, mas um prefeito tem que dar resposta, aquilo que você falou, as respostas são concretas, as pessoas vivem no município. E como é que você tem enfrentado, o que é essa proposta, do que ela consiste? Porque nós sabemos que no governo do Lula e depois da Dilma, aumentou muito vamos dizer, este enfrentamento à fome, tá? Aumentou bastante. E o que é exatamente que você tem feito? Qual é a sua proposta aí para enfrentar a fome, então, numa cidade importante como Araraquara? Deixa eu só fazer um parênteses, quem fala muito bem de Araraquara é o Carlos Tramontina, da TV Globo, ele é da família dele, é daí, ele sempre diz, e ele sempre usa Araraquara como uma referência, assim, de vida mesmo, porque é uma cidade como muitas do interior de São Paulo, que mantém bastante a qualidade de vida, mas o que nós estamos vendo é que esta qualidade de vida ela tem sido afetada por essa política econômica que começou a ser implementada com a queda da Dilma, com o golpe, que eu chamo claramente que aquilo foi um golpe, porque impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe, foi um golpe de fato, e aí veio toda esta política econômica muito forte, muito pesada, e que tem se refletido mais na vida do mais pobre, é ele que não consegue se defender. E qual é essa proposta? Exatamente o que o senhor tem feito, a sua proposta aí para combater a fome? Porque quando a pessoa não tem dinheiro, o que vem é a fome, né? Então, Joaquim, o que nós, enquanto um município, né, nessa situação econômica que os municípios, eu acabei de dizer, né, tem sentido muito, porque você tem queda de arrecadação, você tem uma retração dos investimentos, então você cai a arrecadação própria no município e acaba caindo também os repasses, tanto os repasses federais como os repasses estaduais. E no caso do município como Araraquara, que é uma cidade industrializada, você depende muito da quota parte do ICMS. Portanto, o ICMS é o maior tributo que forma a arrecadação municipal. Então, num quadro como esse, a Prefeitura de Araraquara, nós temos procurado investir muito nas políticas de economia solidária, ou seja, geração de trabalho e renda, apoio a iniciativas de empreendedorismo, procurando, de alguma forma, criar alternativas ao desemprego. Mas isso é insuficiente e nós temos visto, desde 2017, tem aumentado muito o número de pessoas que procuram a rede básica da assistência social atrás de apoio alimentar, a famosa cesta básica. Isso tem aumentado, o município tem incrementado, nós temos aqui uma parceria importante com os assentamentos rurais, mesmo sendo uma cidade de agroindústria muito desenvolvida, tanto a sucroalcooleira como o suco de laranja, nós temos experiências importantes de assentamentos rurais aqui na região, tanto na Fazenda Monte Alegre, que é uma fazenda que é um projeto de assentamento desde a década de 80, e também na Fazenda Bela Vista, que é um projeto que se desenvolveu também na década de 90. Um é do governo do estado e outro do governo federal, que é do INCRA. E nós temos uma parceria de compra da produção familiar e distribuição também nas regiões mais empobrecidas da cidade. Mesmo assim, com todos esses programas, o que nós temos visto é que as famílias, o número de famílias que procuram a prefeitura tem aumentado. Nós chegamos a uma constatação que era importante, então, que a gente organizasse um programa, porque uma coisa é quando
a família bate na porta do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, no mês. Depois a família se equilibra e deixa de procurar. Outra coisa é quando isso se torna contínuo e muitas famílias entrando, né, nessa fila da assistência continuada, ou seja, todos os meses procurando cesta básica. Nós resolvemos organizar um programa. Isso. E é o grande debate, por incrível que pareça, Joaquim, Araraquara é uma cidade considerada com nível cultural bom, uma cidade com uma população universitária grande, é uma cidade que tem os principais campos da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Mesmo assim, esse ambiente de ódio e intolerância que nós estamos vivendo no Brasil, isso também se refletiu aqui. E você tem mobilização contra a instituição desse programa, para você ter uma ideia. O que é o programa? Nós pegamos a dotação orçamentária que nós temos para esse socorro à vulnerabilidade, portanto, né, o apoio à família em situação vulnerável, e fizemos um programa porque o aumento da demanda. Então, se é algo que está aumentando muito, ou seja, as pessoas estão precisando cada vez mais da prefeitura, o correto é você organizar um programa. E nós instituímos uma bolsa. Como contrapartida, a família tem que participar de programas de requalificação profissional, que é a famosa porta de saída, ou seja, você apoia a família, mas a família tem que construir a sua retomada ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho, você sabe, ele tem sofrido mudanças drásticas, né? Várias profissões que não existiam até o começo do século XXI, hoje passam a existir. Portanto, você tem que requalificar essa mão de obra que está fora do mercado para que ela se adeque a essa nova realidade do mercado de trabalho brasileiro. Profissões estão surgindo, ou seja, novas demandas que estão aparecendo. Então, tem uma exigência de requalificação profissional e aí algumas coisas que já são instituídas nos programas de transferência de renda, que é a necessidade da família acompanhar a frequência escolar dos seus filhos, dos filhos e a família estarem inseridos nos programas de saúde do município, nos programas de fortalecimento familiar, porque quando a família se desorganiza, Joaquim, você tem um avanço do tráfico de drogas, e não é porque o adolescente ou jovem seja um traficante, é porque ele busca, muitas vezes, drogas, os R$80, os R$100, os R$120 que ele leva para casa, muitas vezes, para comer. E eu sei que é duro, a sociedade brasileira, às vezes, ela é hipócrita, ela não gosta de enxergar, principalmente uma sociedade patriarcal, machista. O que mais avança, muitas vezes, nas periferias é a prostituição. A prostituição escancarada ou a prostituição velada. Hoje, com o WhatsApp, com a internet nos celulares, a menina ela se prostitui na adolescência e o cliente vai pegar na porta de casa. Então, não é mais aquela prostituição que aumenta nas ruas, nos becos. Então, tudo isso é a realidade de uma cidade como Araraquara. Eu imagino em outras regiões do Brasil o quanto que isso deve estar avançando, porque aqui ainda você tem um colchão econômico um pouco mais denso. Mas esse é o programa, portanto, é um programa de transferência de renda, de combate à fome, mas que exige, que tem contrapartidas, como essa da requalificação profissional, o fortalecimento e não é o fortalecimento do laço familiar daquela família tradicional que nós conhecemos, né, Joaquim? Essa família não existe mais, né? Ou ela existe e tem deixado de se caracterizar dessa forma, pai, mãe, filhos. Às vezes, a mãe é uma avó, às vezes a mãe é uma tia, às vezes o pai é um padrasto, é um tio. Ou seja, é um outro modelo familiar que também existe hoje na realidade brasileira, mas é a família. Essa família tem que ser fortalecida, ela tem que acolher o adolescente, ela tem que disputar o adolescente com o tráfico de drogas, ela tem que disputar a menina adolescente com a prostituição, seja a prostituição escancarada, seja a prostituição velada. Mas, enfim, é um programa, portanto, é um programa que nós consideramos que ele tem metas, ele tem objetivos, ele é audacioso no sentido de combater a fome, mas também é audacioso no sentido de recriar oportunidades, de restabelecer laços econômicos e laços sociais para essas famílias vulneráveis.
Perfeito. Prefeito, deixa eu perguntar, o senhor não é a primeira vez que o senhor administra a cidade aí, Araraquara, mas houve, sem dúvida nenhuma, em 2016, uma dificuldade muito grande de políticos do PT de vencer a eleição. O PT continua, sobreviveu, continua o maior partido político, o partido mais admirado, mas a ofensiva foi muito forte contra o PT. E aí, a gente da transmissão, muita gente pergunta e diz assim: olha, tá difícil, estou desanimado. E aí a pergunta que eu te faço: como é que você sobreviveu a esta ofensiva, porque foi uma campanha pesada. E eu sempre digo aqui, olha, com mentiras. Tiraram o PT no tapetão porque no voto não conseguiam tirar. No entanto, esse discurso colou. Tanto colou que teve vitória, por exemplo, em São Paulo, do João Dória, em 2016, no ano que você disputou a eleição aí de novo. E também teve a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Então, a ofensiva é muito grande. Aí eu pediria a você como é que você conseguiu resistir, e eu pediria a você que dissesse para todas as pessoas que nos acompanham, tem gente do Brasil todo, tá? Aqui agora, como enfrentar esta onda da direita, esta onda conservadora que prejudicou um projeto que vinha dando certo. O projeto vinha dando certo. Há vários números que mostram que davam certo, que estava dando certo. Como é que você sobreviveu a ela, voltou a administrar a cidade com força, implantando projetos aí muito importantes, como este do Bolsa Cidadania? E como é que você sobreviveu e que orientação você daria às pessoas hoje que não abrem mão de ser de esquerda, mas, enfim, estão enfrentando esta campanha de ódio e às vezes não sabem como reagir? Olha, Joaquim, foi uma eleição muito difícil para mim também, né? Eu saí com a presidenta Dilma no impeachment, né? No golpe, como você caracterizou, porque impeachment sem motivo é golpe, e eu sempre disse isso. Os motivos que levaram a presidenta Dilma ao impeachment, se eles fossem estendidos aos governadores e prefeitos, nós não teríamos um governante no Brasil, teríamos muito poucos governantes no Brasil. Pouquíssimos teriam sobrevivido, porque você utilizar recursos muitas vezes carimbados para uma coisa, você utilizar para outros, você usar recursos, como foi a acusação contra ela, né, dos bancos públicos, é um absurdo, porque qual governador que não fez isso para fazer folha de pagamento? Qual o prefeito que não fez isso para fazer folha de pagamento? E os tribunais de contas do estado de São Paulo, de todos os estados conviveram com isso e não propuseram cassação de prefeitos nem de governadores. Então, enfim, esse é um debate longo que até eu teria o maior prazer em fazer com você em outro momento. Mas falando de Araraquara, então eu cheguei aqui saindo do Ministério. Eu não tinha, até aquele momento, pretensão de ser candidato a prefeito, e eu voltando para a cidade, eu comecei a ser procurado, e agradeço muito a isso, ao carinho do povo de Araraquara, às lideranças políticas da cidade, dizendo que eu tinha que disputar as eleições. E eu cheguei aqui, para a gente lembrar o processo de impeachment, né, do golpe, eu cheguei em maio na cidade, e eu tive que, em junho, praticamente, a véspera das convenções, começar a construir minha candidatura. E enfrentei toda a onda de ataques ao PT, de antipetismo, né, o debate da corrupção, porque além de ministro, eu fui, e tenho muito orgulho disso, coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, né, e uma campanha orientada por ela, que nós tivemos uma retidão imensa, uma retidão a todo custo, ou seja, ela traçou uma linha para a nossa campanha e eu segui rigorosamente a linha traçada por ela. Todos os recursos da presidenta Dilma foram fiscalizados, auditados, nada foi encontrado de errado na campanha da presidenta Dilma. As contas foram aprovadas 2 vezes, tanto em 2014 como depois, por conta da representação do PSDB, também em 2017 foram novamente aprovadas. Mesmo assim, eu sofri muitos ataques na cidade, dos partidos conservadores, enfim. E debati, isso é uma coisa que eu falo muito dentro do PT,
nesse meu texto, eu tento Isso. tratar um pouco disso. Eu penso que teve algo que foi muito importante para mim, que foi efetivamente utilizar as redes sociais para poder conversar diretamente com a população e também ir para os bairros, para as comunidades e criando uma onda de opinião, já que eu era atacado, né, e eu tinha que criar uma onda de contra-argumentos a tudo que estavam falando a meu respeito. E, claro, tem também um fator que ele é importante, que foi a aprovação dos meus 2 mandatos, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Eu acho que tudo isso, mas, mesmo assim, nós também tivemos muitos prefeitos bem aprovados no PT que sofreram o mesmo que eu sofri. Eu acho que o diferencial foi efetivamente o diálogo direto com a população. É você conversar direto com a população, é enfrentar o debate da corrupção, enfrentando e reconhecendo. Tem uma coisa que eu sei que para nós é muito caro no PT e a gente fica com receio de fazer. Tem algo que a população reconhece, que é o legado do PT. Mas também nós temos que admitir que nós fizemos parte de um modelo político partidário, que o PT errou ao não fazer reforma política quando tinha força para fazer, que nós erramos de não fazer uma reforma partidária no Brasil, e nós fizemos parte desse modelo político partidário, e o PT, evidente, se utilizou dos mesmos instrumentos legais de arrecadação criado no Brasil. Qual o partido que poderia se viabilizar eleitoralmente nas últimas décadas se não tivesse buscado arrecadação empresarial? Claro, o PT não sobreviveria, nenhum partido sobreviveria sem financiamento empresarial de campanha. Tá bom, se esse foi um erro, nós temos que admitir que nós erramos ao não construir um novo modelo político partidário brasileiro e bebemos desse modelo. Se esse é o pecado do PT, tá, nós pecamos, mas fizemos exatamente aquilo que estava institucionalizado no Brasil. Exatamente aquilo que estava institucionalizado no Brasil. E, claro, por ter sido, melhor dizendo, governo nas últimas décadas, o maior preço foi pago pelo PT. O PT virou o símbolo da decadência desse modelo político partidário. E essa é a verdade. Foi materializado no PT a falência de um modelo político partidário e nós pagamos o preço e perdemos o debate na corrupção na sociedade. Isso é inegável, né? E termos perdido esse debate, ou seja, nós ficamos anos sendo atacados, né, pela mídia brasileira, anos sendo atacados pelas instituições do Estado brasileiro, e, claro, isso formou uma onda de opinião na sociedade que originou o antipetismo. Hoje, uma parte do antipetismo são setores da sociedade brasileira que ajudaram a eleger o PT, que ajudaram a eleger o Lula, que ajudaram a eleger a Dilma. Então, nós temos que diferenciar, ter uma parte ideológica da sociedade brasileira, que ela é ideológica, e que ela, inclusive, patrocinou o golpe para que existisse um desequilíbrio de forças na sociedade brasileira, para que as reformas que estão em tela pudessem ser efetivadas. As reformas que vêm por aí, Joaquim, elas só poderão existir no Brasil se tivesse um desequilíbrio de força, se o movimento sindical estivesse na ofensiva, se os setores populares estivessem na ofensiva, se os partidos de esquerda, de cunho popular, né, de defesa dos direitos dos trabalhadores, estivessem na ofensiva, jamais essas reformas que estão em tela estariam, nesse momento, tendo a força que tem no Brasil. Então, tem um setor da sociedade brasileira, evidente, interessava impor esse desequilíbrio de força para que um outro desenho institucional se desse no Brasil a partir de então. Mas tem setores que foram hegemonizados por essa coisa mais ideológica que a gente tem que entender que são setores, inclusive, que já estiveram conosco, já foram adeptos das nossas bandeiras, já foram apoiadores das nossas bandeiras. O que nós temos é que tem inteligência nesse momento para a gente voltar a fazer essa disputa. E por isso que eu defendo muito que, nesse momento, Joaquim, nesse momento da vida brasileira, é fundamental que a gente entenda o que nós estamos vivendo historicamente para construir
para construir a alternativa a tudo isso que nós estamos vivendo. O que nós vivemos hoje, ou seja, é uma guinada extremamente conservadora, é uma guinada antidemocrática, de enfraquecimento das instituições, de enfraquecimento da concepção do Estado democrático. Então, nós temos que fazer alianças com os setores democráticos brasileiros. Nós temos, evidente, o PT tem o seu programa, a esquerda tem o seu programa, nós não temos que abrir mão do nosso programa, disputar as eleições com os nossos programas, mas a defesa da democracia brasileira, ela é mais ampla. Ela exige de nós um movimento mais amplo, que se nós não conseguirmos construir um campo de defesa do Estado democrático brasileiro, das concepções democráticas, do princípio do contraditório, sabe, da presunção da inocência, nós vamos destruir vários avanços democráticos, e nós estamos vendo hoje na imprensa brasileira como pode um presidente da República patrocinar a retirada de uma peça publicitária porque ela trata da diversidade brasileira. Isso é de uma gravidade. É que nós estamos nos acostumando com as atrocidades. Os nossos olhos, os nossos ouvidos estão se acostumando com atrocidades. Num país democrático, deveria ter uma reação bravíssima em relação a isso. Ou seja, o Brasil é um país da diversidade. Nós somos formados por negros, por brancos, por amarelos, por vermelhos, e temos sim homossexuais, nós temos travestis no Brasil. Como que você nega a diversidade brasileira? Como que você faz um gesto de violência contra a diversidade brasileira, do povo brasileiro? E ninguém fala, você não vê nenhuma instituição se levantar, você não vê nenhuma voz mais robusta se levantar. Então, se nós não entendermos o que está em curso no Brasil, e só não entendermos o papel dos democratas do Brasil nesse momento, efetivamente nós não entendemos nada do que está acontecendo. Perfeito. Bom, prefeito, eu sei que o senhor tem bastante compromisso aí, tua agenda é bastante cheia, foi até difícil conseguir essa entrevista, enquanto que o senhor está desde 5, 6 horas da manhã já na sua atividade, então o senhor que fique à vontade, então, para seguir aí na sua agenda. Mas antes da gente concluir, eu vou perguntar, assim, do ponto de vista prático, prefeito, como é que as pessoas devem se organizar? Isso que você acabou de falar realmente causa muita indignação nas pessoas. Como é que pode um presidente da República, um governo, vetar? Isso se torna público, isso está passando diante dos nossos olhos. Vetar uma propaganda justamente porque está mostrando o Brasil como ele é, um veto racista. Isso é a verdade, racista. E de intolerância. Tá? E não tem realmente as pessoas, não há um movimento organizado de reação. Hoje até estamos dando a notícia. Você me permite? Do movimento negro. Joaquim, hoje tem nos jornais, eu não me lembro qual, eu li pela manhãzinha. Como você disse, eu começo minha agenda muito cedo aqui. O presidente da República dizendo que a prostituição de mulheres ele aceita. A prostituição de travestis ele não aceita. Não sei se está na Folha ou no Estadão. Ele diz isso ontem no café da manhã com os jornalistas. Não, se vier aqui e prostituir mulheres, não tem problema. Agora, passar a imagem que a prostituição de travestis, aí eu não aceito. Ou seja, o presidente ele tem que ser contra a prostituição, ele tem que ter políticas públicas que combatam a prostituição. Ele não pode legitimar na palavra dele, na boca dele, a prostituição. É um negócio absurdo, Joaquim. Então, é o que eu digo. Se nós não tivermos noção do que está em tela no Brasil hoje, né, do que está acontecendo no Brasil, e se nós não tivermos capacidade de criar um movimento que seja antagônico a esse autoritarismo, a essa intolerância, a esse ódio, efetivamente é muito grave o que nós estamos vivendo. Perfeito. Bom, prefeito, então, para encerrar, deixa eu te perguntar exatamente o que o senhor diria para aquele que está hoje, prefeito, a pessoa que está hoje querendo resistir. Então, para a gente encerrar, como é que deve resistir? Hoje, o senhor prefeito, pela terceira vez, o senhor foi ministro, enfim, tem uma vida que foi militante lá atrás,
mas uma vida passou pelas instituições e está no campo institucional, atuando, né, neste campo institucional. Mas o que o senhor diria hoje para a pessoa que está justamente, que compartilha, tem essa sua mesma indignação? Porque quando a gente vê você falando sobre isso, vê o brilho nos olhos de quem está indignado. Isso não pode ser aceito, não pode tornar isso normal. Então, o que o senhor diria, assim, para a pessoa que está agora, aquela que está na universidade? Hoje, por exemplo, o Bolsonaro fez um tweet dizendo que vai descentralizar investimento na área de humanas, isto é, vai priorizar outro tipo de ensino. O que você diria para essas pessoas que querem resistir? O que elas devem fazer, prefeito? Olha, Joaquim, eu às vezes, se você me permite aqui, eu vou repetir, eu tenho um imenso respeito por você, não é de hoje. Penso que você construiu um espaço na mídia brasileira fundamental, fundamental. Repito, tenho um imenso respeito pelo seu trabalho e por tudo que você tem construído. Então, eu fico aqui até à vontade para, nesse teu espaço, fazer aqui um desabafo. Às vezes, a gente convive com as reações as mais esdrúxulas. Você pode, e aí você fala e pensa, você para e pensa, não, o ser humano não pode ter se petrificado tanto, né? O ser humano não pode ter perdido a sensibilidade, a capacidade de se pôr no lugar do outro. O ser humano não pode ter deixado de respeitar o próximo, né? Nos princípios, incluindo os princípios cristãos, que a nossa sociedade brasileira é uma sociedade formada na cultura cristã, até pelos países, né, que colonizaram o Brasil e que trouxeram para cá toda a cultura cristã. Então, do princípio do cristianismo, a gente não pode ter aberto mão dos valores básicos da humanidade. Então, eu penso que é um momento histórico que nós estamos enfrentando, que é brasileiro e não é só no Brasil, né? Quando você vê a sociedade americana escolhendo um presidente como o Trump, você também, por mais que a gente tivesse crítica ao Obama, né? Mas é o primeiro presidente negro da história americana que tinha, inclusive, dentro daquilo que se concebe da política americana, tinha uma agenda, até em alguns aspectos progressistas para a sociedade americana, como a questão da assistência à saúde, né? O Obama quer que ele lutou tanto. Quando você vê países importantes da Europa se guinando, né, para a agenda conservadora, o nazismo voltando na Alemanha com a força, né, a Turquia vivendo agora essa barbaridade, e você começa a pensar, não, é um momento histórico, né, a globalização ela provocou reações nacionalistas importantes, porque, né, o capital se globalizou, evidente, junto com a globalização do capital, né, e você teve concentração de riquezas, e o instinto do ser humano, né, Joaquim, ele é básico. Se você acumula comida num único lugar, as pessoas vão em busca de comida. Se você acumula as oportunidades em alguns lugares do mundo, as pessoas vão em busca de oportunidade. É do instinto humano, é da sobrevivência humana. Então, a globalização, a internacionalização do capital provocou reações sociais importantes. E essas reações sociais, elas criaram uma agenda muito conservadora. Essa agenda está em tela, ela está em tela no Brasil hoje, ela está em vigência no Brasil hoje. Mas eu penso que é um momento histórico, nós temos que enfrentar. Agora, um momento como esse, a gente só enfrenta com inteligência. Exato. Nós temos que efetivamente construir movimentos que muitas vezes, olha, a minha agenda do meu partido é essa, a agenda do partido B é essa. Tá bom, mas o que nos unifica? A defesa da democracia, da diversidade, de um país que respeite a diversidade nos unifica. Então tá, vamos construir uma agenda de unidade em torno disso. Eu não gosto de partido. Tá bom, você não gosta de nenhum partido, mas você defende a diversidade, você defende a democracia, você defende uma agenda humanitária, eu defendo. Então tá bom, então vamos caminhar em função disso. Nós precisamos, Joaquim, nesse momento, de lideranças que entendam a gravidade do momento, que tenham sensibilidade para esse momento e habilidade política de construir unidade. Porque toda vez que eu vejo uma liderança de centro-esquerda atacando uma liderança de esquerda replicando contra uma liderança de centro-esquerda, eu falo assim, é tudo
que a agenda conservadora quer. É tudo que essa agenda que hoje está instituída no Brasil quer. É que os democratas se fracionem, que a esquerda se fragmente, que a agenda da esquerda se enfraqueça. Porque, claro, qual é o primeiro passo para a vitória da agenda conservadora que está aí? É o enfraquecimento da esquerda. A fragmentação da esquerda é o primeiro passo para que a agenda conservadora seja vitoriosa. A construção de um campo de unidade é a primeira reação para colocar limites a essa agenda conservadora que está aí. Então, eu penso que nós não podemos desistir de lutar. Tem um monte de gente aí de esquerda, da sociedade civil, tentando conseguir passaporte do país do avô, do tataravô, tentando abandonar o Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil, nós não podemos abandonar o Brasil. Nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos, daquilo que a gente acredita, do nosso ideário. E a gente não abrir mão significa nós termos inteligência política, inteligência, para que a gente crie um campo de unidade que enfrente o que está aí. Então, nesse momento, eu penso que o nosso maior desafio é entendermos a complexidade do momento histórico que nós estamos vivendo e termos a capacidade de enfrentamento a esse momento. Isso, na prática, é nós nos unirmos. Que cada cidade, que cada bairro, as pessoas possam criar espaços de unidade, de diálogo, de construção de uma agenda que seja antagônica a isso que está aí. Como eu te falei, hoje está na imprensa o presidente legitimando a prostituição de mulheres. O presidente da República dizendo, não, os estrangeiros podem vir aqui e transar com as mulheres. Os travestis, não. Ou seja, a mulher brasileira é a puta do mundo. É isso que o presidente da República está na imprensa, não sou eu que estou inventando. Claro. O presidente que tira do ar uma propaganda do Banco do Brasil e assume que fez a intervenção, que demitiu o diretor, porque a propaganda trata da diversidade do povo brasileiro. Cadê as instituições brasileiras? Cadê a gritaria das instituições brasileiras? Então, é grave. Eu acho que nós temos que ter muita capacidade de organização e de luta, Joaquim. Perfeito. Perfeito, eu gostaria muito de continuar, sei que o senhor tem outra agenda, agradeço muito pela participação. Só uma última palavrinha, o que o senhor espera hoje da entrevista do ex-presidente Lula? Porque num momento de obscurantismo deste, você tem finalmente a volta do presidente Lula, ele falando novamente com a população brasileira, tendo essa interlocução. O que você espera dessa entrevista? E aí encerramos. É a primeira vez que o presidente vai poder, por meio da imprensa brasileira, de dois jornalistas, de uma jornalista e um jornalista, que eu penso que são pessoas sérias, profissionais sérios, vai poder falar o que ele sente, o que ele pensa, a sua versão desse processo todo. E eu fiquei muito feliz com o posicionamento do Supremo também, Joaquim, porque, claro que tinha ali uma mudança de uma decisão do Supremo pela polícia, ou seja, a polícia ignorando a decisão da Suprema Corte Brasileira e ela instituindo qual seria a interpretação da decisão do Supremo, que não tinha como interpretar. Né? Então, acho que são duas vitórias. A vitória da legalidade, a vitória institucional do judiciário, acho que é importante dizer isso, e a possibilidade do presidente falar a sua leitura desse processo, do processo da sua condenação, do processo da sua prisão, da sua leitura de país, do que ele está vivendo. Enfim, eu acho muito importante que o presidente Lula tenha esse espaço, eu tenho certeza, e eu confio muito nisso, né? A sua versão será retratada pela Mônica, né, e pelo Florestan, acho que da forma mais fidedigna possível. Perfeito. Bom, prefeito Edinho, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo por seus esclarecimentos, que o teu texto mereça esta reflexão. Nós publicamos no Diário do Centro do Mundo tanto o texto sobre a alternativa da esquerda, a proposta do Edinho Silva para que a esquerda enfrente este momento de avanço, vamos de direita, aqui no Brasil e no mundo, e aqui no Brasil. Então, eu espero que esse texto, nós publicamos, esse texto mereça a reflexão adequada, correta, e que sirva realmente, porque é nas ideias que você encontra a solução nesse debate.
que isto encontra aí o campo fértil de discussão. E também que a sua proposta de Bolsa Cidadania ela seja aprovada aí pela Câmara aí de Araraquara, porque, no fundo, isto não é que interessa partido A, partido B, político A, político B. Interessa é a população. Como disse o prefeito, você tem mais mulheres na prostituição, você tem o jovem ele sendo presa fácil do tráfico, e você tem o desespero da fome, da falta de perspectiva. Muito obrigado, prefeito, por essa participação, ministro, muito obrigado por dar esses esclarecimentos. Muito obrigado, Joaquim, um grande abraço a você, mais uma vez, parabéns, e continue firme aí você também, que o teu papel hoje na imprensa brasileira, na comunicação brasileira, é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, prefeito. Muito obrigado. Bom, nós falamos com o prefeito Edinho Silva, foi ministro da Dilma Rousseff, um político importante, e não perdeu o que é mais importante para um político, não perdeu a sensibilidade social. Quer dizer, continua governando com foco nas pessoas, porque não adianta você dizer o país vai bem, está se desenvolvendo, e não está se desenvolvendo se a população vai mal. Se você resolver o problema da população, se você der condições mínimas de, vamos dizer assim, de oportunidades mínimas para as pessoas, o povo brasileiro é fantástico, reage imediatamente. Veja o que aconteceu entre 2003 e 2014. Aí é um projeto bem sucedido por isso. As pessoas falavam, olha, ganhou a eleição, e as pessoas até falavam, ganhou a eleição por conta do Bolsa Família. As pessoas diziam isso. Não era. Era, na verdade, por um projeto que estava representando ganhos para as pessoas vivendo um pouquinho melhor. E olha, não é muito, não. Eu contei essa história ontem aqui, eu gosto muito de contar, que isso me impactou bastante. Quando fui fazer uma reportagem lá sobre a fazenda da família do Roberto Irineu Marinho, lá em Botelhos, lá em Minas Gerais, ali perto de Poços de Caldas, tem uma fazenda lá, uma fazenda muito bonita, por sinal, que era até do dono do Unibanco, aquela fazenda, e hoje é do Roberto Irineu Marinho, é onde planta aquele café lá, o café Orfeu, que hoje a Globo faz muita propaganda desse café. E aí eu entrevistando uma pessoa que trabalhou na fazenda, um senhor, sentado, discreto, ali na época da eleição de 2014, e ele dizendo o seguinte, olha, em quem que ele votaria? Ele estava muito quieto, ele não queria falar sobre isso. E ele sendo de Minas Gerais, e lá o governo na época era do Anastasia, do Aécio, ele dizendo, olha, eu não vou votar nesse moço, mas falando muito, até baixinho, eu não vou votar nesse moço, porque você sabe que um tempo atrás a gente comia arroz, de vez em quando comia uma carninha, um frango, não era sempre, mas comia. Mas daí a gente começou também a ter uma tubaína, um refrigerante na mesa. E olha, pelo que eu estou vendo aí, se esse moço se eleger, eles vão tirar a tubaína da mesa, eles vão tirar o nosso refrigerante. Eu achei aquilo fantástico, uma sabedoria. Era isso. Quer dizer, houve, naquele período, o pobre começou a comer o arroz, ele comia a carne e ele também tinha o refrigerante. Era isso. E aí a mulher começou a poder ir mais no salão de beleza, o brasileiro começou a viajar de avião, e o filho do pobre começou a ir para a universidade, o pobre mesmo, mais velho, começou a ir para a universidade, porque tinha uma universidade próxima, começou a ter qualidade de vida, e o Brasil passou a ser, naquele período, até o país que mais produzia milionário do mundo. Olha que coisa! Não governava para milionário, mas esta é a consequência natural. Entendeu? Se você, falei isso e vou sempre repetir, a Alemanha fez um esforço muito grande para incorporar, para a unificação, as duas Alemanhas fizeram esse esforço, e incorporaram. E hoje ela é a locomotiva de desenvolvimento. E os Estados Unidos, lá na Europa, e lá nos Estados Unidos, a Inglaterra tomou um outro caminho, está com uma dificuldade muito grande. Lá nos Estados Unidos, 160 anos atrás, falaram, não nos interessa você ter milhões aqui no território americano que não ganhem nada, que são escravos, não interessa isso. Aí o Sul não entendia isso na ocasião, falou, não, o escravo é meu, vai continuar sendo meu, e acabou, eu comprei. Essa era a lógica, entendeu? De quem foi lá e pagou, como se tivesse um carro, um automóvel, um cavalo, tinha um ser humano que ele foi lá na Europa, na África, comprou.
E aí os Estados Unidos falaram, bom, mas aí nós não vamos desenvolver esse país. E para desenvolver esse país, nós temos que acabar com a escravidão. E se vocês não querem acabar por bem, vão acabar por mal, porque está provado na Constituição. Assim como a Constituição brasileira diz que você tem que ser desigual para desiguais. Isso está na Constituição brasileira, que você tem que gerar oportunidades para aquele mais fraco, porque você tem que equiparar, você tem que igualar o jogo. Essa é central. E você igualando, dando mais oportunidades, todos se beneficiam. Todos, é só ter uma visão um pouquinho menos estreita. Todos eles se beneficiam. Tá? Então, quando eu ouço agora o Edinho Silva, é por isso que eu quis ouvi-lo nessa proposta que ele fez, e ele falou agora no final sobre o risco que o campo progressista corre no Brasil, que é o da divisão. Ele não citou o nome, mas naturalmente que nós estamos falando isso, eu falo, quem está hoje atuando pela divisão da esquerda muito fortemente é o Ciro Gomes. Lamentavelmente, que é um grande quadro, importantíssimo. Tá? E, lamentavelmente, ele tem atuado nessa direção. Eu sei que nós temos aqui público, temos aqui leitores que são pedetistas, e o PDT tem uma contribuição fantástica para a história, são pessoas que votaram no Ciro Gomes, defendem o Ciro Gomes, mas isso não está correto. Ele hoje investir contra a esquerda é, na verdade, fazer o jogo da direita. Eu não sei se ele faz isso conscientemente ou não, eu acho que não é consciente. Talvez seja alguma mágoa que ele carregou, talvez ele considere que seja detentor natural de um apoio que ele julga que as pessoas devam dar a ele, mas ele está investindo errado, porque se ele divide a esquerda, ele não vai ter o apoio da esquerda. E hoje o campo do Bolsonaro, o campo da direita, está muito ocupado. Ele não vai conseguir se viabilizar, inclusive para todo político tem que ter e tem a aspiração legítima de poder, de chegar ao governo para fazer a transformação. Essa é a vocação do político e deve ser assim. Então ele deve ter também essa aspiração. Agora, pela direita, ele não vai conseguir. Esse campo está muito ocupado. Você imaginar o próprio Bolsonaro, você tem o Hamilton Mourão, pode ser que o Bolsonaro não termine o governo dele, mas você tem o Mourão, que é também da direita, você tem os filhos do Bolsonaro, você tem o Bolsonaro continuando, vai tentar continuar depois, continuar no poder. Você tem o João Dória, você tem os filhos do Jair Bolsonaro, e você tem o Sérgio Moro. Então ele não vai ter espaço nenhum na direita. Ele não vai conseguir ter espaço na direita, e não é da história do próprio Ciro Gomes ser essa direita, ele não é, ele teve lá na sua origem, participou do governo militar, lá, talvez apoiando da juventude da Arena, é verdadeiro, mas no conjunto da obra dele, muito ligado ao Mangabeira Unger, que é uma pessoa, um formulador importante, estudou lá em Harvard, mas foi professor do Obama. Tem pessoas que criticam, mas você não pode negar que é um cara lúcido e que tem uma proposta de desenvolvimento nacional que atende mais ao campo da esquerda e é muito ligado ao Ciro Gomes. Então, a história do Ciro Gomes está muito mais próxima do centro-esquerda, da esquerda, do que da direita. Agora, quando ele investe contra o PT, e ele não vai conseguir destruir o PT, o Edinho escreve isso no artigo dele, fala, olha, não é tão fácil você imaginar que você vai acabar com o PT. Tá? Porque o PT tem raízes na sociedade e tem obras que foram feitas, e você não tira isso da noite para o dia, você não consegue acabar com isso, na verdade. Você teria que destruir um país. Você pega e acaba com parte da população, porque isso faz parte da nossa história, faz parte do Brasil, e você não acaba com isso do dia para a noite. E o Ciro deveria entender isso, e eu tenho a impressão de que ele entende isso. Agora, ele está colocando um sentimento dele, uma mágoa, talvez, acima de um projeto político. E, olha, eu digo, ele não vai conseguir apoio no campo da direita se ele acha que, de alguma maneira, porque está fazendo o jogo do Bolsonaro e da direita. Ao atacar a esquerda e desunir a esquerda, ele está o quê? Enfraquecendo o campo da resistência, daqueles que vão dizer, olha, não é bem assim. Olha, eu não concordo com isso. Olha, a reforma da Previdência, sim, qual? Esta que está aí não atende ao interesse do povo, atende ao interesse de banqueiro. Tá? Porque, lembrando bem que a própria
esquerda, quando esteve no governo, fez reformas, tinha que fazer reformas, isso estava no programa do Haddad agora. Então, ninguém é contra, você tem que igualar também a aposentadoria do setor privado com a aposentadoria do setor público, você tem que combater os privilégios, tudo isso estamos de acordo, mas esta proposta que é colocada, como ela foi colocada agora, ela é o sonho dourado do banqueiro, vai pegar dinheiro da população para trabalhar no longuíssimo prazo. Todo mundo quer isso. Todo banqueiro sonha com isso. Então, do longuíssimo prazo, é isso que vai se proporcionar. Então, quando a esquerda está aqui para tentar juntar ali os cacos, que a agressão foi muito forte, e o Ciro Gomes participou dessa resistência. E foi importante, viu? E é importante. Tá? Então, ele fez parte do governo do Lula, importante, um grande quadro, e ele também, quando teve esse avanço da direita, ele percebeu e resistiu fortemente, resistiu bem, entendeu? Liderou e lidera hoje, é um dos líderes importantes aqui do campo progressista, mas ele tem feito um trabalho que não atende o interesse da sociedade brasileira. Você fala, mas da sociedade brasileira? Da sociedade brasileira. Porque hoje, quando a esquerda está se contrapondo a este projeto que é excludente, este projeto regressivo, e quando você fala regressivo, é porque você está voltando. Se foi até avançou, vamos dizer, nós temos uma caminhada para fazer daqui até, enfim, vai lá, vamos falar do Rio de Janeiro ali. Você tem que fazer uma caminhada longa, que você vai sair, é muito longa a caminhada. Você vai sair do Leme e você vai lá para Barra, vai longe, entendeu? É longe, entendeu? Então, você diz assim, você vai ali no Rio de Janeiro, aí quando você chega ali na altura do Leblon, vai, aí você fala, cara, não vou mais, então agora eu vou voltar. Isso vai ser ruim, porque você não vai chegar naquele lugar que você queria. E qual é o lugar que nós pretendemos chegar? Um Brasil menos injusto. Eu digo, não precisa ser menos injusto. Um Brasil onde, para retomar, e as palavras do Edinho, que eu sei que isto eu vejo quando a pessoa fica indignada com determinada situação, você vê pelo brilho dos olhos. E ele falando quando você tem uma mulher, uma jovem, que tem que ir para a prostituição velada, seja velada ou não velada, que ela acaba se prostituindo por alguma razão para poder comer, muitas vezes, poder sustentar a sua família, para muitas vezes poder sobreviver. Você não pode considerar isso normal. Você não pode. Quando você tem hoje negros sendo tratados como bandidos pelo fato da cor da pele, ele é tratado como suspeito. Você não pode considerar isso normal. Então você precisa continuar avançando. Você saiu do Leme, vamos lá para a Barra. É lá que nós temos que chegar. Nós já chegamos aqui até, damos um pedaço grande aqui, entendeu? Vamos lá, subimos, fomos para São Conrado, passou até o Leblon ali, mas vamos continuar avançando para que seja melhor para todo mundo. E às vezes custa um pouco, tá? Custa até algum sacrifício, eu diria, de pessoas que estão liderando esse processo. A prisão do Lula é esse sacrifício. Tá? O Lula está preso pelo que ele representa. Não é por ter feito nada de errado. E não é por erro que o PT cometeu. Ele está preso pelo seu acerto. Ele precisa ser tirado de circulação. Felizmente, o Supremo deu uma resposta, falou, não, entrevista ele tem que dar. Ué, ele está preso, já perdeu a liberdade, um absurdo, mas agora vocês não querem nem que ele fale. Se até um preso como o Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, a Suzana Richthofen, então pode dar entrevista, o Maníaco do Parque deu entrevista, por que ele não pode dar entrevista? Por que ele não pode falar? Por que as pessoas querem proibi-lo de falar? Isso não é pena. Ele não perdeu a liberdade de expressão. Infelizmente, pelo menos isto vai ser superado hoje. Tá? Deixa eu aqui agradecer pelo superchat, ler o comentário do Márcio Santos, Ventos da Liberdade, bom dia. O brasileiro não se interessa muito por política, mas tem como diferenciar política e políticos? Olha, o que eu vou dizer para você é que, Márcio, todos somos políticos de alguma maneira. Tá? Alguns têm mandato, outros não. Mas todos nós fazemos política o tempo todo.
gostemos ou não, estamos fazendo política. Então você não tem como diferenciar. Porque se você é um político, assuma o seu protagonismo. Eu diria para você com inteligência, com habilidade, não é sair brigando com as pessoas, isso é bobagem, entendeu? Mas você pode começando, você começa por se aproximar daqueles que podem te fortalecer. Esse é o primeiro passo, entendeu? Política não adianta você fazer individualmente, é isso que a direita tem feito. A rede social deu essa possibilidade. A direita ela é essencialmente individualista. Ela é individualista, ela não está nem aí para o outro. Ela não tem o mesmo grau de solidariedade. Então, você não tem como diferenciar. Então, você vai dizer o seguinte, olha, eu posso não gostar de determinada pessoa, isso que está faltando ao Ciro Gomes. Ele talvez esteja magoado com A ou com B, talvez ele diga, mas eu defendi muito o Lula lá atrás, disse até que se o Lula corresse o risco de ser preso, iria tirar o Lula e levaria para uma embaixada, resistiria. Ele disse isso numa entrevista ao Diário do Centro do Mundo, ao DCM. Mas ele, eu imagino que ele disse isso porque ele realmente acreditasse nisso, que isso realmente fosse a vontade dele, e não fosse algo de, olha, já que eu disse isso, agora vocês que me apoiem incondicionalmente, olha o que eu fiz por vocês. Eu não sei se é isso, mas hoje, nitidamente, ele tem mágoa de alguma coisa. Isso você não faz uma boa política assim, isso é individualismo. Então, se você quer fazer política, você tem que começar a se aproximar daqueles que pensam ou têm o mesmo objetivo que você, que queira chegar lá, saiu no Leme e queira chegar junto com você na Barra. É muito mais difícil você caminhar sozinho, cansa mais. É muito mais difícil. Agora, se tiver numa turma, num grupo, vai batendo papo, vai conversando, no meio do caminho fazendo festa, fica mais fácil, você nem vê. Passou o tempo, você já chegou lá na Barra. É assim que funciona. E nesse sentido é que eu tenho bastante satisfação, viu, pessoal, de participar aqui deste canal, tá? De fazer essa transmissão. Porque aqui passa a ser um motivador, onde as pessoas podem se encontrar. É o primeiro passo. Tá? Então, são pessoas que a gente ouviu agora, o Edinho, que se você for ver, você tem muito mais ponto em comum do que ele do que diferença. Deve ter diferença também. As pessoas são diferentes e deve ter diferenças. Mas você deve fortalecer muito aquilo que une, aquilo que nos une. É por aí que eu vou caminhar. Eu acho que neste momento histórico, deste avanço da direita, e ontem eu vi o Domenico Masi, lá do sociólogo italiano, falando depois que visitou o Lula e transmitindo aquela mensagem do Lula, dizendo o seguinte, a esquerda vai sair muito mais fortalecida do que quando ela estava no início desse processo. Por quê? Porque em algum momento, talvez preocupado com o jogo eleitoral, preocupado em disputar a eleição e vencer a eleição, os próprios líderes esqueceram um pouco da importância que é a força da população, a força dos apoiadores. Às vezes perdeu um pouco essa noção naquele momento. E isto agora está sendo recuperado e tem que ser recuperado. As pessoas estão se reconectando, vamos chamar assim, ao antigo sonho, ao sonho que move toda a esquerda, a utopia que nos move, que é de um país mais justo, que é você não considerar essa iniquidade toda, as pessoas dormindo na rua, como algo natural, como algo da paisagem urbana. Você não se acostumar quando você vem lá do aeroporto e entrando aqui no caso de São Paulo, mas isso também existe em toda a grande cidade, você vê ali as favelas e achando que isso é normal, faz parte da paisagem urbana. E assim você realmente se indignar com isso e pensar em propostas concretas. E aí indo para o campo da política institucional, que é o governo, entendeu? Para tentar fazer as transformações necessárias, que no fundo é a transformação que é melhorar a vida das pessoas, que é a única transformação que importa. Fora disso, é você dar vazão à vaidade apenas, o que não nos interessa em nada. Ricardo Silva também participa do Superchat, ele dizendo o seguinte, diz aqui o Ricardo Silva, o Ciro achou que sem Lula ele seria o candidato da esquerda. Certo, é verdade, só que eu imagino que fosse isso mesmo. Ele é um quadro importante, só que ninguém é candidato de si mesmo. Você dizer o seguinte, acordar de manhã e falar, agora eu vou ser o candidato, eles que me apoiem. Se você não tiver apoio,
você não é nada. Eu vi o Lula falar isso muitas vezes, entendeu? Ele sempre fala: a minha força é que eu sou vocês. Isto é, o Lula tem noção exata de que ele é resultado. E ele falou isso também para o Fernando Haddad agora, sabia? Quando ele não pôde se candidatar, porque a elite brasileira proibiu, foi parte do golpe. Então, quando o Haddad foi definido como candidato, primeiro, também ele não foi definido, o Lula não falou, agora vai ser você. Conversa. O Lula tinha outras alternativas, inclusive o Haddad era uma delas. E assim, isso é da própria política, do jeito que o Lula faz política. Lá atrás, a Marta também achava que ela era candidata. E o Lula poderia até ser, mas ele tem um jeito de fazer política que é o seguinte: trabalhe para ser. Isto é, faça política. Você pode ser candidato. E aí, no caso do Haddad, tinha também o Jacques Wagner. Tá? Então, trabalhe. E um de vocês vai se viabilizar. Mas para que isso? Para que você se conecte a quem, no fundo, decide tudo, que é o povo. O Lula tem esta percepção. Tá? Por isso que ele é um político, que isso é reconhecido até pelos adversários, com um faro, uma sensibilidade muito grande. Isto é, para não violentar a vontade das pessoas e não dar soco na faca, entendeu? Fazer luta, mas não é, mas dentro do seu campo, dentro do seu apoio, não. Se você não é candidato, você não é candidato, paciência, entendeu? Você não se viabilizou. Política é isso. Então eu já ouvi ele várias vezes falar, olha, por que eu sou forte? Por que ele está aguentando hoje a prisão? Porque, olha, não é qualquer um que aguente. Porque ele sabe que ele é resultado da vontade das pessoas. Ele fala, eu sou vocês, porque eu estou conectado a vocês, porque eu faço política para atender um projeto de vocês, entendeu? E ele tem essa percepção. E ele aprendeu isso na maior escola da política, que é o verdadeiro sindicalismo. Quando você olha aqueles vídeos do Lula falando para aquela massa gigantesca de operários, você diz assim, como é que ele consegue manter a liderança com esta massa? Simplesmente não tentando ser esperto, usando a massa como se fosse manobra, mas realmente se colocando como a expressão daquela massa. O Lula sempre foi de conciliação no sentido positivo da discussão, da política, da negociação. Isto é, eu vou para a mesa, converso com todo mundo. Ele virou amigo do George Bush. Jorge W. Bush estava dando guerra com o Iraque. O amigo. Porque ele vou para a mesa com você e converso com você. Eu sei o que você representa. Não concordo, mas eu respeito o que você representa. Agora, eu represento uma outra coisa. Mas vamos conversar. E não vamos ser inimigos pessoais. Vamos ser adversários políticos. E aí, por exemplo, desde que ele surgiu na origem, ele se reunia com várias pessoas, e aí as pessoas até confundem, falam, o Lula foi um projeto dos militares. Não, o Lula é um projeto da classe trabalhadora, que se reuniu com lideranças militares naquela ocasião, inclusive para poder participar do processo de anistia. Ele foi um dos grupos, ele participou, eram 5 empresários, tinha o presidente da Fiesp, tinha ele, tinha o Cláudio Lembo, que era do Mackenzie, e tinha outras lideranças que participavam, um grupo de 5 ou 6 pessoas, discutindo o projeto de redemocratização do Brasil, que passava pela anistia. Ele sentava, conversava com essas pessoas, entendeu? E aí, mesmo o grupo dos militares que não era alinhada, a chamada linha dura, que queria que a ditadura perpetuasse, um tipo de Pinochet aqui, mesmo esse grupo sabia que o Lula era importante naquele momento, que era para recolocar o povo na discussão política. Sabia que era importante. Aí, muita gente de visão estreita da política fala, mas o Lula fez um acordo com os militares naquela ocasião, portanto, o PT é resultado da vontade dos militares. Isso é falso. O PT nasceu das comunidades de base da Igreja Católica, daqueles que tinham renunciado à luta armada, que estavam voltando para o Brasil, que sabia que a luta armada foi um erro histórico e que era preciso disputar o governo pelo voto. Isto aí é a base de todo o PT.
Não existe outra forma de você chegar ao governo que não seja pelo voto, convencendo a população. E aí é do movimento sindical, representado pelo Lula fortemente, e também dos políticos de oposição. Então, disto resultou o PT. Foi da sua própria origem. E naquele momento era preciso discutir com as forças que estavam governando. Assim como o Lula fez quando ele ganhou a eleição em 2002. O primeiro presidente com quem ele se encontrou, ainda não tinha tomado posse, foi com o George Bush. E na época ele foi convidado a fazer a guerra contra o Iraque. E ele respondeu algo que você não tem como contestar, nem o George Bush, que queria o Brasil apoiando aquele esforço de guerra, aquela farsa, que foi invadir o Iraque sem nenhum, que sendo que o Iraque não tinha nenhuma arma de destruição em massa. Aquilo foi uma farsa. Mas o Lula não precisou dizer para o George Bush que era uma farsa. Ele simplesmente disse assim: olha, eu tenho uma guerra mais importante para travar no meu país, a fome. Esta é a guerra que eu tenho que travar. O Saddam Hussein não fez nada contra o Brasil. Então, não é a minha guerra. Não é a guerra do Brasil. A guerra do Brasil é contra a fome. Quem é que vai ser contra? Cadu Lacerda participa aqui da nossa transmissão. Ele diz assim: olha, saber ceder no detalhe é tão importante quanto ser firme no fundamental. O bom político sabe conciliar. O Lula sabe e o Bozo nem sabe o que é isto. É isso mesmo. Tá? Você tem, quando você cede no detalhe, é porque você sabe qual é o principal. Você sabe onde quer chegar. Então não adianta você se perder com mesquinharia, você se perder com o que é pequeno. Quando você olha, vamos chamar assim, tem uma imagem maior, mais ampla, aquela imagem da floresta, você não vai ligar porque tem ali uma folha, ficar, olha, mas essa folha aqui ela não está muito verde, entendeu? Então você olha para a floresta, você olha para o resultado. Isto é realmente fundamental. Isto é uma característica de todo estadista. Tá? É uma característica de todo estadista. Ele sabe aonde quer chegar. Ele tem o resultado. Então, quando o Lula, desde a campanha, desde o Tomo Posse, falou é a guerra contra a fome, fome zero, fome zero, fome zero, fome zero, fome zero. Aquilo foi uma marca que fez com que o Brasil tivesse um ganho do salário mínimo, por exemplo, e você tivesse outras propostas, a própria ampliação do Bolsa Família, que já existia, você houve uma ampliação, porque você sabia onde você queria chegar. E você combatendo a fome, você incorpora cidadãos, porque as pessoas que estão passando fome, estão desempregadas, estão sem nenhuma perspectiva, elas simplesmente não participam de nada. Quando você dá elas essa condição mínima, você desenvolve o país. Tá certo, meus amigos? Era isso que eu queria falar. Eu queria hoje trazer aqui o Edinho Silva para essa conversa. Vamos, de vez em quando, trazer outras pessoas também para um debate que pode acrescentar. Você viu que eu assisti muito com ele, porque é do ponto de vista prático. O que fazer para resistir? Para nós todos, porque eu recebo muita mensagem de pessoas que sabem que as coisas estão erradas, mas elas não querem perder o ânimo. E de vez em quando elas veem todo dia uma notícia ruim, fala, puxa, não tem jeito. Então, por isso que eu insisti com ele, o que fazer? Como resistir? Eu digo que o primeiro passo é nós nos aproximarmos daqueles que têm o mesmo objetivo que a gente. Olha, é gente pra caramba, hein? 47 milhões de pessoas votaram no Fernando Haddad. 47 milhões. Estavam votando, na verdade, por uma ideia, pela resistência, para não permitir que esta direita avançasse como avançou. E eu digo mais, na próxima eleição, em 2020, na eleição municipal, você já vai haver um avanço maior do campo progressista, da esquerda brasileira e do campo progressista. E tudo isto é resultado desta aproximação das pessoas. E o Diário do Centro do Mundo está aqui para fazer sempre esta aproximação. O Paulo Nogueira, que é fundador do site, juntamente com o irmão dele, o Kiko Nogueira,
ele criou uma ideia desde o início que seria uma ideia força do site, que era, na verdade, criar um espaço para conectar as pessoas em torno da ideia de um Brasil justo. Bom, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, entre 8 e 9 horas, para o DCM Café da Manhã. Daqui a pouco tem a entrevista do Lula. Não vai ser transmitida ao vivo, imagino que não, mas depois teremos aqui essa transmissão em vídeo e vamos cobrir, vamos reproduzir. Os jornalistas que estão hoje entrevistando, vão entrevistar o Lula, são bons jornalistas, conheço os dois, Florestan Fernandes, que conheço a Mônica Bergamo, trabalhei com a Mônica Bergamo, não trabalhei com o Florestan, trabalhei na TV Globo num outro período, o período que o Florestan já não estava mais lá, mas conheço o Florestan, sei que é um jornalista muito sério, vamos fazer as perguntas que devem ser feitas neste momento, os dois. Tá? Então, vamos ouvir então, hoje a voz que será o grande fato desta sexta-feira, que é a entrevista do Lula. Finalmente, estão lhe devolvendo a voz. Obrigado pela audiência, voltamos amanhã, meus amigos. Amanhã não, amanhã é sábado, né? Talvez voltemos em caráter excepcional, mas nós voltamos na segunda-feira, entre 8 e 9 horas. Obrigado pela audiência. Quero agradecer aí a Sara Góes, com a sua ferramenta na mão aqui, de moderadora, ela que é uma grande participante aqui das nossas transmissões e faz aqui parte desta comunidade, hoje a nossa moderadora. Tá? Muito obrigado, viu, Sara? Até mais. A todos vocês, obrigado pela participação de todos vocês. Voltamos, então, na segunda-feira ou amanhã, em caráter excepcional, fazendo essa transmissão, talvez até hoje. Meio-dia, lembra que você tem o Essencial do Meio-Dia, o Essencial do Meio-Dia, não, o DCM, é o meio-dia, que é com Pedro Zambado do Kiko Nogueira. Depois temos a Nathalie Macedo, o vídeo dela, às 16h, e temos à noite o Essencial, que é o balanço das notícias, e podemos voltar aí em caráter excepcional. Obrigado pela sua participação. Até mais, excelente fim de semana, se não nos vermos mais, tá? Excelente sexta-feira, um excelente fim de semana a todos vocês. Até mais, ó. Firme na luta, hein? Ninguém te derrotou, não. Estamos aqui na resistência, e se a gente está lutando, se está na resistência, ninguém nos derrotou. Vamos lá, vamos chegar lá na Barra, tá? Saímos do Leme e não vamos voltar, não. Nós já estamos na metade do caminho, vamos chegar na Barra. Até mais, amigos.